Oi, 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 Ai, linda, querida. linda essa Olha foto, aí a amei. produção que eu fiz para lhe esperar. Que maravilha, me emocionou. Agora não sei como é que vai ser. Olha, vamos só chorar hoje. Deixa eu aumentar um pouco o Gente, meu. tá. Pronto. Pronto, olha lá a Santinha também lá atrás. Linda, Linda. linda essa Linda foto. imagem. Essa foto é uma Linda coisa assim. imagem. Você sabe que, se eu não me engano, foi essa foto. Assim, eu sei que foi essa foto, só não sei se foi nesse horário ou de manhã do Círio, na saída, mais tarde um pouco, que Dom Alberto usou no livro dele, que ele fez esse ano para a Quaresma, que ele sempre Aham. faz, né? Um retiro para a Quaresma, e ele usou essa foto, de tão linda que é. Eu fiquei apaixonada. Linda, linda, emocionante. Eu vi José Júnior usando essa tecnologia e eu sou avessa à tecnologia. Eu comecei a usar Instagram por conta da Vânia Manajás, que ficava, Fátima, tu tem que usar Instagram, é impossível tu não usar Instagram há uns 2 ou 3 anos. E aí eu entrei nessa tecnologia do Instagram. Só que lá no escritório eu tenho a ajuda dos universitários, né? Aqui eu não Pois, tenho ajuda de ninguém. Então eu fico meia perdida. Tem horas que eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu ligo para um, para outro, e eles me ensinam, e assim a gente vai passando. é verdade. A gente está aprendendo muita coisa nessa quarentena, aqui nesse isolamento, viu? Com Entre elas, certeza. essa tecnologia. Entre elas, essa tecnologia, que eu acho até que vai ficar. Vai, Gente, com gente, certeza. boa tarde. Eu quero apresentar para vocês nossa convidada de hoje, que é muito especial. Ela foi um dos presentes que eu ganhei o ano passado, ela e toda a família. Apesar do Albano, eu já conhecia há muito tempo, que era amigo da minha filha, mas a Paulinha eu conhecia, mas não tinha aproximação. Aí nós entramos para fazer os 15 anos da Alana e fiquei apaixonada por toda a família, pelos filhos, principalmente pelo gatinho, pelo filho masculino dela, o menino que foi assim, Arthur, uma paixão por Arthur na minha vida. O Arthur maravilhoso, no dia da festa, falou tão bem. Eu cheguei antes, que eu prometi que eu ia esperar a Lana, que ela me pediu muito. Eu disse, não, vou esperar a Lana, e eu esperei realmente. E ele se virou para mim e disse, tia Fátima, eu achava aqueles papéis todos desenhados lindo, mas agora eu estou aqui ao vivo. Achei tão pô, bonitinho. se E, emocionou. gente, a gente sabe, a Ana Paula, a Paulinha, é mantenedora do Colégio Ideal e é colaboradora da diretoria da Festa de Nazaré. Ela realmente é a esposa do coordenador. Mas aqui nessa live, ninguém é esposa de ninguém. Aqui a gente quer prevalecer a Paulinha, que é uma pessoa maravilhosa, que é muito espiritualizada, que desenvolve a fé dela de maneira brilhante, e a gente eu resolvi chamá-la como convidado. Eu tenho observado, Paulinha, que o tanto que a gente modificou de hábito nessa quarentena. Eu sou uma pessoa de uma família muito religiosa e de mulheres muito forte. A minha avó era muito forte, a minha mãe tem 94 anos, é muito forte, muito religiosa, reza o texto 10 vezes por dia. A minha mãe é lúcida, tem 94 anos, ela vai no banco brigar com a gerente porque debitou R$ 10 na conta dela por conta de uma transferência. E tudo muito católico. E eu vi, a minha filha também é muito católica, e eu via que eu estava meio distanciada dessa coisa do terço, da missa. Eu sempre fui muito religiosa de fé, mas da prática, embora eu faça assim muita coisa para os outros, mas eu não estava assim na oração. E essa quarentena me deu uma oportunidade muito grande de eu resgatar esses valores. Então eu tinha muita vontade de entender a Bíblia, e do lado, meu apartamento do lado vagou,
e veio uma senhora morar. E ela botou no grupo do prédio quem queria fazer a Bíblia com ela, quem queria rezar a Bíblia. Isso era uma das coisas que eu tinha mais vontade. Eu disse, olha aí, Deus botou a mulher do meu lado, então bora fazer a Bíblia. Comecei a fazer a Bíblia com ela segunda-feira, já levei umas amigas que também estão rezando a Bíblia com ela, a interpretação da Bíblia. Depois eu conheci no Instagram umas meninas que chamam Fé Cotidiana. Era um grupo tem um arquiteto, um advogado e um design de joias. Elas rezam o texto toda noite, às 10 horas da noite. E esse texto, eu me apaixonei. Eu, todos os dias, rezo esse texto com elas, às 10 horas da noite. Já tem 650 pessoas rezando o texto diariamente. Então, como Deus disse, se tem 2 ou mais 3 rezando em meu nome, lá eu estarei. Então, eu acho que isso é uma força muito grande. Então, eu vi tudo muito isso mudar, eu vi os comportamentos das pessoas. Eu acredito que na tua trajetória de vida e de relação com a espiritualidade, tu deve ter vivenciado muitas experiências de fé. O que é que isso, tu acha que isso faz a diferença na tua vida? Pois é, isso é bem interessante, né? Porque nós todos estamos passando por um momento muito difícil, né? Muito atípico. Até mesmo os mais espiritualizados estão sofrendo uma angústia tremenda por tudo de novo que está acontecendo e por tanto sofrimento que todos estão passando, né? Então a gente fica às vezes se perguntando o que eu posso fazer, como eu posso fazer para ajudar, para me ajudar e para ajudar o próximo. E aí a gente se pergunta, em momentos como que nós estamos, isolamento social, o que de melhor, na minha opinião, a gente pode fazer é rezar mesmo. O máximo que a gente puder, sempre que a gente puder, porque isso certamente nos fortalece. É uma coisa muito interessante o quanto isso vai nos... A gente inicia o texto às vezes triste, chorando, preocupada por algum acontecimento, por algum ente querido que se foi. Mas quando acaba, parece que a gente está mais leve. Eu acredito que esse sentimento seja para todos. E acho que, através disso, como a gente pode também tentar ajudar o próximo, fazendo boas ações, né? Um ombro amigo, uma palavra amiga, é tudo que todo mundo precisa nesse momento. Às vezes a gente sabe que o problema está ruim, mas a gente tem que dizer, não, tudo vai dar certo, tudo vai mudar, tudo vai passar, e isso tudo vai acabar, a pessoa vai sair desse problema, vai se curar. Porque eu acho que é isso que a gente precisa, a gente quer ouvir força, a gente quer ouvir, né, ter esteio em alguém. E, assim, dentro da diretoria, né, nós praticamos ações que são bem interessantes, já que você relacionou isso à diretoria, né, nós fazemos parte, eu e o Urbano, da diretoria há 7 anos. Tivemos a felicidade de ser convidado pelo nosso querido casal, Amélia e Sherfan. E há 7 anos nós estamos juntos aí neste barco. Era muito interessante porque o Albano sempre foi muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré. E quando nós nos conhecemos, ele, assim, começou aquela paquerinha, né? Eu encontrei ele na corda, né? Aí eu disse, bem, pelo menos ele já é católico, já é um bom caminho. E aí a gente seguiu, aí casamos e ele continuou acompanhando a corda. Aí quando a Lana nasceu, aí eu disse, não, pelo amor de Deus, eu não vou ficar só com a Lana aqui, a Lana nasceu em setembro, Círio, outubro, não vai, fica comigo. E aí ele não foi, deu um tempo, mas não segurou muito tempo, não. Com 4, 5 anos, não, uns 5 anos, ele voltou para a guarda. Aí entrou na guarda e aí pronto. O Círio, de novo, ele saía na sexta-feira para participar de todas as procissões e só voltava no domingo, e aí eu sozinha com as crianças, mas a gente sabia que era por uma boa causa, né? Claro. Então o convite foi muito oportuno, porque nós passamos a ver o Círio juntos. E isso para a gente, a nossa fé por Nossa Senhora, só nos aproximou mais ainda dela e nos fortaleceu muito como família, como pais, e para a gente foi um agradecimento e tanto.
poder estar junto dela e viver o dia a dia dela, as procissões dela, a festa dela, que é a coisa mais linda que a gente pode ter. Tu acha, tu achaste difícil passar esse sentimento para as crianças, Paulinha? Que eu senti muito isso na Lana, no dia que eu fui arrumar lá, ela estava à noite, uma adolescente, menina de 14 anos, estava lá acompanhando, achei muito bonito. Então, eu acho que a gente às vezes fala, filho tem que fazer, mas eu acho que o exemplo é o mais importante. Então, eu achei aquilo muito bonito. Tu achaste fácil passar esse espírito? Eles já foram criados nesse espírito da necessidade da fé, da religiosidade, da espiritualidade? Não, eu acho que eles foram crescendo, eles cresceram vendo isso, né? Então, eles acabaram entrando em todo esse processo espontaneamente, porque eles viram o quanto a gente gostava de se dedicar à Nossa Senhora de Nazaré. Porque o Sírio é o ano inteiro, então a gente começa a trabalhar em novembro após Sírio e até o outubro do ano seguinte. Então, eles viam, e o bacana é que também a gente traz ele muito para perto, por exemplo, até falando de uma situação, nós temos dentro da diretoria um momento muito bonito, que é a Manhã dos Eleitos. Esse é um momento sensacional, para mim é um dos momentos mais bonitos da diretoria. Como chama, Paula? Manhã dos Eleitos. Tá. Manhã dos Eleitos. É lindo, ele é tão bonito quanto o Ciro, na minha opinião. Ele é, o próprio nome diz, Manhã dos Eleitos. Você elege um grupo de pessoas para ajudar em cada ano. E durante o ano inteiro você trabalha com aquele grupo de pessoas que culmina. O encerramento deste trabalho culmina mais ou menos 15 dias antes da abertura oficial do Círio, né? Finalzinho de setembro e início de outubro. Então, há 7 anos que nós estamos na diretoria, que nós, vários grupos já foram eleitos. Por exemplo, falando de alguns aqui, não falando de todos, mas nós já trabalhamos, já atendemos ex-detentos, já atendemos ex-drogados, pessoas em recuperação, fazendo esperança. Atendemos ano passado, que foi belíssimo, portadores de câncer e escalpelados. Foi belíssimo. Cada testemunho que a gente ouviu de cura e de fé de pessoas em estágio avançadíssimo da doença, mas ali dizendo que Nossa Senhora ia curar. Coisa mais linda. As mocinhas escalpeladas, sem o cabelo, né? E de peruca. Tivemos a ajuda de parceiros maravilhosos que nos forneceram lenços para fazer o adorno delas. Foi lindo, simplesmente encantador. Há ano retrasado, nós tivemos um lindo também, que foi com crianças surdas, cegas e mudas. Nossa, deve ter sido maravilhoso. Belíssimo. Nós chamamos uma psicopedagoga que contou a história da cobra grande. Aí ela construiu uma cobra enorme e as crianças ficavam pegando na cobra, a cobra passava no meio das crianças. Então as crianças ficaram encantadas. Ao final a gente reza, a gente canta, sempre tem uma bênção de algum padre, Padre Ramos, Padre Giovanni que vai. E assim, quando eu falei esse assunto, porque este momento é um momento em que toda a diretoria, os casais, diretores e os filhos participam. Os filhos vão servir os lanches, porque a gente faz a manhã inteira. Começa 8 da manhã, acaba 1 da tarde. Eles saem de lá lanchados e almoçados, com um brinde. E as crianças servem eles acham o máximo. Eles limpam, depois eles varrem. Os nossos filhos, quando eu digo as crianças, são os nossos filhos, participam, servem, limpam depois a casa, entregam os brindes. Então, eles viveram isso tudo desde pequenino, né? Aí isso é não muito tem, né? bonito. E é bom, Paulinha, que tu está falando esses exemplos que a gente de fora, a gente vê a diretoria do Círio somente naquela festa, entendeu? Somente ali naquele momento da celebração do Círio oficial. Mas muita gente não sabe que tem o ano todo, como tu falaste, de preparação e de atividades. Eu soube também que tem umas atividades de retiros. Sim. Retiros. Como é que funciona isso, Paulinha? Sim, nós fazemos 2 retiros anuais, né? Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Esses retiros a gente normalmente vai ou para Salinas ou para... O primeiro retiro normalmente no primeiro semestre é sempre em Coraci,
no Tabor. É um lugar lindo, ali na orla de Coraci, um lugar muito reconfortante, sabe? A gente sai de lá recarregado. Que são 2 dias, e no segundo semestre também mais 2 dias. Normalmente acontece em Salinas, acontece num lugar mais isolado. Mas, além disso, nós temos também 4 manhãs de formação, onde a gente começa às 8 da manhã e acaba 1 da tarde com a missa. E aí nós recebemos palestras e ensinamentos de diversas maneiras, bíblicos, espirituais, entende? Experiências mesmo dos padres. E temos vários tipos de palestras, franciscanos, padres, os barnabitas. É uma gama muito grande, uma opção muito grande de ensinamentos que a gente recebe. Muito bacana. Que bom que tu está tendo a oportunidade de falar, porque para a gente também ter como sociedade civil, ter uma participação mais ativa nesses movimentos. Eles são abertos para o público em geral? Como é que funciona isso, Paulinha? Que até eu fiquei interessada. Quais seriam as oportunidades que a gente teria de vivenciar esse Sírio durante o ano em mais momentos? Existe essa possibilidade? Até agora, até o momento, existe um que é aberto ao Olha, isso nem público. estava no script, né, Paulinha? É verdade, mas assim que é bom. A gente começou. Eu me Até interessei, Paulinha. foi, mas você deu uma ideia sensacional. Você sabe que a gente... Existe um, que é o que eu vou falar, que de fato é aberto ao público. Mas até que de fato me vem à memória, é o único que é aberto ao público até então. Mas eu acho que essa ideia que você acabou de dizer é sensacional. Vamos fazer outros e vamos fazer mais. Mas esse que é aberto ao público é a manhã de formação que acontece para os evangelizadores do livro de peregrinação. Tá. Né? Então, o que acontece? Ele é feito normalmente no hangar. Para você ter uma ideia, no último ano passado, nós tivemos 2.300 pessoas no auditório do hangar. Esse é um trabalho que todas as pessoas que fazem as peregrinações nas residências, né? aquelas síndicos do prédio, Tá. eles participam para saber, para a gente dar um ensinamento de como é a novena, né? Uhum. Como é a condução do livro. Como é a condução do livro, e aí depois tem uma missa, e aí no dia seguinte tem a missa do mandato, que é aquela missa com as imagenzinhas, que tem várias imagens na Basílica, que elas são abençoadas, e começam as peregrinações nas casas. Além disso, o que nós temos aberto ao público? As nossas adorações. Toda segunda-feira, na Capela Bom Pastor, às 18h30, nós temos adoração ao Santíssimo. Tá. E ela é aberta ao público. É muito lindo. É um momento de 1 hora que a gente fica ali, só a gente, o Santíssimo, e com cânticos belíssimos. É um momento também bem reconfortante, bem gostoso. Tipo assim, segunda-feira você está cansado, antes de ir para casa, entra lá, é 6h30, entra na capela, reza, vamos estar todos juntos. Todos serão muito bem-vindos. Oba! Estarei lá. Eu vi também, acho que foi até a Lília que me mandou hoje, uma foto do Instagram do Albano, onde vocês foram levar as imagens em alguns hospitais. Tu pode contar um pouquinho disso pra gente? Que eu até fiquei emocionada quando eu vi. Pois é, isso foi uma coisa que surgiu de repente, sabe? Estávamos conversando e aí a gente, poxa, os hospitais, os médicos, eles estão sendo sensacionais, incansáveis, né? Impressionante. Eram pessoas que já queriam médicos, já queriam ter passado pelo problema, ter sido contaminados para poder trabalhar, porque sabiam que estavam precisando de mão de obra, de médicos, de enfermeiros. E aí aquilo nos sensibilizou muito. Aí pensando, nós vimos no Instagram de uma amiga uma imagem linda de Nossa Senhora de Nazaré, toda branca. E aí aquilo nos remeteu à cura, ao médico, ao enfermeiro. E aí a gente olhou e pensou... A daqui de casa é toda branca também. Igualzinha aquela. Diga. Então, Bela, aí surgiu a ideia.
vamos mandar como forma de retribuição aos hospitais que estão à frente, que estão encarando isso, né? Estão sendo os batedores da história, né? E que Com estão ali certeza. incansavelmente. E pronto, e aí começamos a fazer essa entrega segunda-feira. E foi assim, foi muito, muito bonito, porque a gente não imaginou que fôssemos sensibilizar tantas pessoas, e principalmente os que estão recebendo as imagens. Ficaram muito felizes, muito emocionados, e a gente está recebendo, de fato, através do Instagram do Ciro Oficial, muita mensagem de agradecimento, que nos dá força, nos dá alento para continuar caminhando. Com certeza. Eu vi que agora, nesse momento, como a gente está tendo muito tempo sobrando, que a gente não está acostumada a ter esse tempo, eu acho que a gente vivia numa correria muito louca, onde a gente praticamente não tinha tempo de reflexão. Então, hoje, eu acho que essa oportunidade que nos foi dada nos voltou muito para o lado espiritual, para a espiritualidade, e aumentou muito a nossa vivência na religião. Tu acha que Sim. isso vai continuar, Paulinha, depois do Covid? Eu acho que sim, vai aumentar muito. Eu acho que, inclusive, essa vai ser uma das mudanças, né, que nós vamos ter de positivo depois disso tudo. Eu acho que todo mundo sempre procurou muito a Deus em momentos de angústia, Sim, principalmente, né? sim, Que com que não é certeza. o bom é você procurar pedindo e depois procurar agradecendo. Mas normalmente a gente primeiro lembra quando a gente está angustiado, né? E isso tudo permanece. A gente continua procurando a Deus nos momentos de angústia, quando a gente quer ajuda junto ao trabalho, junto com problemas em família, perdas sentimentais. Só que agora isso se intensificou porque a gente continua fazendo isso tudo e também a gente reza todo dia pela nossa saúde física e mental, pela saúde do próximo, às vezes até pela saúde do desconhecido. A gente recebe mensagem, reza pela minha mãe, reza pelo meu tio. A gente não sabe quem é, mas a gente reza, Com né? certeza. E eu acho que isso foi muito bom, isso é muito positivo. Eu tenho certeza absoluta que isso tudo nos aproximou muito, muito de Deus. E eu acho assim, a gente nem precisa ter religião para estar próximo de Deus. A gente só Sim, precisa ter fé, muita isso, fé, né? E isso. amor ao próximo, porque se a gente ama o próximo, se a gente quer para o próximo tudo que a gente quer para a gente, eu acho que isso daí faz com que a gente tenha vibrações positivas, né? E consiga chegar a Deus e fazer com que Ele nos ouça e nos atenda. E certamente esse vai ser um grande proveito que a humanidade vai tirar de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Eu Não é também mesmo? acho. Esse texto que a gente reza, as meninas falaram uma coisa. Entre os mistérios, elas fazem que elas chamam uma entrega. Aí elas falaram de que quando a gente começa a rezar, as palavras começam a sair da boca da gente, sem a gente querer, as palavras da Bíblia. No dia que eu estava fazendo a minha primeira live, quando começaram a discutir, porque festa, eu me lembrei. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia, num casamento, quando ele. Então, eu comecei a ver que a gente começa a vivenciar de maneira empírica, digamos assim, aquelas coisas da Bíblia. E isso vai fixando na nossa mente, no nosso cérebro, para que a gente possa tá lembrando sempre. Eu acho que a prática, a necessidade de praticar, de rezar o texto, de ir na missa, hoje com todas essas facilidades, eu acho que essa coisa, porque a igreja está fechada, mas a igreja está na casa de cada um da gente. Exato, A igreja exatamente. se democratizou, eu acho que veio para a casa de cada um. Aqueles sermões do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello, aquele homem é uma coisa impressionante. Eu estava assistindo a live dele com o Nizanguanais e ele falou uma coisa que eu fiquei impressionada. Ele disse que numa homilia dele, ele comentou que ele teve tanta raiva de uma pessoa, que quando ele estava contando para um amigo,
ele queria que ele enfatizou tanto que ele queria que o amigo também tivesse raiva daquela pessoa na intensidade que ele estava. Ele mostrando na homilia o quanto a gente é fraco, o quanto que a gente faz coisas erradas, e ele contando a experiência dele. E ele diz, olha, a quantidade de mensagens que eu recebi dos meus amigos foi enorme, dizendo, padre, o senhor me colocou no altar naquela hora pedindo perdão a Deus. Eu me coloquei, porque muitas vezes a gente não consegue ver o tamanho do erro, e naquele momento você se assemelha com o padre e começa a raciocinar o que você fez de errado. Isso é muito bacana. E a gente não vai ter essa experiência se a gente não vivenciar, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. É verdade, é esse o sentimento, né? É exatamente isso. E como a gente diz, a gente está longe da igreja, mas eu acho que talvez a gente nunca tivesse sido tão próximo dela. Exatamente. Né? Eu nunca assisti 2 missas num dia só. Confesso você, nunca, antes disso. Mas em casa eu já cheguei a assistir 2 missas num dia só, já rezei 2 vezes o terço num dia só. Então a gente acabou se aproximando muito mais, com certeza absoluta. Com e eu certeza. acho, exatamente, eu acho que democratizou a igreja, facilitou a igreja. Então você assiste a missa na televisão e parece que tu tá muito próximo de Deus, ali na tua casa, sozinha. Achei muito bacana. Tanto é que aquelas manifestações de fé que a gente viu do Papa, que a gente viu da peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, teve momentos mais emocionantes do que aquele? Não teve. Exato. Quando, Fátima, que a gente viu um padre chorar, um Papa chorar compulsivamente como nós vimos o nosso. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Eu acho que aquele momento, eu acho que o corona teve um propósito na vida de cada um da gente e que a gente tem que aprender a aproveitar esses momentos para todas essas reflexões. E isso é muito importante. A gente tem o Sírio aí, que a gente tem uma página em branco, que a gente não sabe, fugiu da nossa mão, como fala assim, é uma incógnita, mas independente do que possa acontecer, vai ser a mesma coisa que aconteceu na homilia do Papa, que aconteceu na procissão de Nossa Senhora de Fátima. A gente vai ter Nossa Senhora de Nazaré perto da gente, independente de qualquer situação. Eu acredito. Exatamente. Nós, como bons paraenses, né, vivemos o Sírio todos os dias, né? Todos os dias a gente reza para nossa mãezinha, nós católicos rezamos sempre, né? O nosso marianismo é algo de muito forte que nós temos. Rezamos sempre para Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe Maria. E o Sírio é dela, ela sabe como vai ser, como é que ela quer. Eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos sentir todas as emoções que sempre sentimos. Com certeza, não vai ser diferente. Aliás, vai ser diferente, mas a emoção vai ser tão grande quanto. Tão grande quanto. Paulinha, a gente sabe da condição de vulnerabilidade social que existe em muitas pessoas. A gente sabe da quantidade de gente que perdeu emprego, da quantidade de gente que perdeu famílias nessa época. Eu acho que as pessoas nunca foram tão provadas. Eu acho que a morte se aproximou muito da gente. A gente nunca vivenciou uma morte de maneira tão próxima. Embora muitos de nós não tenham perdido família, mas você perdeu um amigo, você soube de alguém que está ruim, você soube de alguém que não teve condição de ser atendido. O que a gente pode fazer para acalentar o coração dessas pessoas, para mostrar para essas pessoas, não é para justificar o momento, é para mostrar para elas o quão forte elas precisam ser para ultrapassar isso que aconteceu. Pois é. É até bem oportuno, né, que esse ano a nossa campanha da fraternidade, no nosso período de quaresma, nos lembra a nossa tão querida irmã Dulce, né, que se tem alguém para falar de caridade, essa é a pessoa mais certa, mais própria para isso, né? E a nossa campanha da fraternidade esse ano foi muito bonita, viu? Sentiu compaixão e cuidou dele.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver e fazer, é cuidar das pessoas, cuidar principalmente de quem a gente mais precisa. A nossa situação de vulnerabilidade social é muito grande, até porque ela às vezes é inerente à pessoa, ela acontece por diversos fatores, desemprego, falta de moradia, catástrofes, né? Guerras, pandemias, que é o que nós estamos vivendo, que nos geram a situação de vulnerabilidade muito grande, né? E o que a gente tenta esperar? Que venham dias melhores, que essas pessoas precisam de fato ser olhadas por todos nós, para que elas tenham esperança de um futuro melhor. Eu acho que o mundo inteiro passou pelo que está passando, pelo que nós estamos passando, todos estão passando por esse problema, e talvez estejam saindo fortalecidos, e é tudo que a gente pede no Brasil para que a gente saia fortalecido, para que quando isso tudo passe, a gente consiga olhar na frente, ver um horizonte. Eu acho que é isso que a gente tem que pedir todos os dias, porque a gente tem que se fortalecer para fortalecer o próximo. E nesse momento, tudo que a gente precisa é ajudar o outro. Eu vi umas coisas bem interessantes lendo um dia desse, de umas campanhas sensacionais. Existe um mercadinho, eu li, um mercadinho em Santos. Pequeno, mercadinho de bairro, que eles tiveram uma iniciativa sensacional. Eles colocaram uma mesa na porta do mercadinho e todo santo dia os vizinhos levam comida e põem nessa mesa. Arroz, carne, feijão, banana, fruta. As pessoas levam das suas casas. O supermercado disponibiliza o descartável. E todo dia os vulneráveis passam, pegam seu pratinho de comida e se retiram e vão comer. Eu achei aquilo lindo, achei uma Lindo, iniciativa lindo, louvável, né? lindo. Nós temos dentro da diretoria um casal que eu admiro muito e que eles, desde que nós entramos em isolamento social, eles todo santo dia, eles entregam refeições para as pessoas mais carentes, o café, o almoço. E eles já até estenderam a ação deles para a entrega de mantas e cobertores. Então, muito legal, é muito bonito. E eles mesmos participam da entrega, junto com os filhos. Então, eu acho que se cada um fizer um pouquinho disso, a gente, com certeza absoluta, vai conseguir ajudar muita gente e vai tirar muitos dessa situação de vulnerabilidade, porque às vezes só um olhar de carinho, um olhar de atenção, né, já faz com que a pessoa se sinta um pouco melhor. E lembrado, né? E se sinta E lembrar. lembrado, porque as pessoas acham que são esquecidas, muitas vezes, pela situação de vulnerabilidade. E eu acho que tudo que está acontecendo nesse mundo está coincidindo para a gente ser solidário. Quando você Isso. vê as campanhas, ajude o supermercado do bairro, ajude, compre dos seus fornecedores locais. Tudo isso você entende como uma solidariedade. O que você não pode viajar, você vai ter que visitar, tudo está caindo, contemplando, voltando para o mesmo lugar da solidariedade. Todas as ações que a gente está vendo permear no mundo. Você não pode viajar para fora do Brasil. Conheço o Brasil. Eu estava escutando uma live ontem de Portugal, do secretário de Cultura de Portugal, que eu fiquei apaixonada. Ele comentando como Portugal resolveu visitar Portugal, os portugueses conhecer Portugal, como eles resolveram isso. Então, isso é muito bacana, porque você compra dos profissionais da sua cidade, procure-os, conheça o Brasil. Então, tudo está voltando para nós. A gente E não está Portugal deu um show, né? um show. Portugal deu um show. show. É. Ontem, ele falando, o secretário de Cultura de lá, mostrando, inclusive, as expectativas que ele tinha de volta agora no retorno, do que ele está fazendo, eu mandei. Então, você começa a ver que todo mundo está se preocupando primeiro com o seu entorno. Você não está se preocupando com
o outro país, apesar da gente estar vivendo, a gente nunca viveu uma coisa tão global, a gente está vivendo de norte a sul, leste a oeste, a mesma situação, no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, isso fez com que a gente se voltasse para casa, como fala, se voltasse para dentro de si, voltasse para Deus, visse que Deus é em Deus que a gente encontra o nosso refúgio. E se a gente não tiver fé nesse momento, a gente vai ter o quê? Não tem como ter outra coisa a não ser fé. Eu acho que a fé é imprescindível. Você passar essa coisa da religiosidade para os filhos. E, gente, a gente tem um pai e uma mãe no céu. Se a gente, como mãe e pai, a gente vê que a gente só dá para o filho o melhor, a gente erra, mas a gente erra achando que está fazendo certo. E imagina o nosso pai do céu e a nossa mãe do céu, o que ele não vai dar para a gente. Pois é. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que ele ao mesmo tempo, ele está esperando a gente desvendar tudo o que está acontecendo para que lá na frente ele diga, era isso que eu queria ensinar a vocês. Era isso que eu queria ensinar a você. Eu entendo muito bem isso. Essa época, Paula, eu que sou uma pessoa super agitada, que nunca estou parando, que faço 10 coisas ao mesmo tempo, eu achei que eu ia estranhar muito. E incrível como eu não estranhei. Eu estranhei a falta de rotina e aquela coisa de você ter que estar em casa, prisioneira, se sentindo... Prisioneira não, se sentindo sem possibilidades de sair. Não que eu tivesse vontade de sair. Eu sempre fui muito restrita, eu sempre gostei muito da minha casa, eu sempre gostei muito de ficar em casa. E eu voltei para casa, me voltei para ficar mais quieta e achei que era uma oportunidade ímpar que Deus estava me dando de parar e rever meus propósitos, rever minha religiosidade, rever minha fé, rever o encontro com a minha família, embora estejam mais longe. Então, eu realmente, para mim, foi uma oportunidade única. Tem uma situação bem interessante até quando agora nós falamos de vulnerabilidade social, que nós tínhamos para este Sírio um projeto muito bonito, que foi até proposto por duas diretoras da UEPA, né, da Faculdade de Medicina, que era de atendimentos médicos em áreas de vulnerabilidade, em áreas de necessidade. E esse evento chama-se Sírio Solidário. Ele ia acontecer exatamente uma semana após o isolamento. Ele ia acontecer no dia 3 de abril e nós acabamos nos recolhendo, nos isolando lá pelo dia 23, 24, 25 de março. Então, infelizmente, o projeto teve que parar, não foi dado continuidade. E elas já estavam, as professoras, com toda a medicação levantada. Elas tinham caixas e caixas de antibióticos, de azitromicina. Gente, já era Deus, a mão de Deus. Exatamente. Tudo para ofertar para os atendimentos. Estavam programados 2.500 atendimentos médicos a serem feitos na Capela de Santo Inácio de Loyola. E, infelizmente, parou. Aí a gente ficou triste, porque a gente ia ser uma ação linda. O que a gente vai fazer, então? A gente tem que fazer o Sírio Solidário, não pode morrer sem começar. Ele era um projeto novo, ia ser a primeira ação. O que a gente vai fazer? Então vamos distribuir cesta básica? Vamos pedir para os diretores, cada um dá 1, 2 cestas básicas, e a gente consegue aí arrecadar 50 cestas básicas, e aí dá para alguma instituição de caridade, pelo menos a gente vai saber que a gente fez alguma ação, alguma ajuda. E assim lançamos a ideia, né? Quando a gente viu cada diretor, isso dentro da diretoria, cada diretor começou a passar para os seus amigos, de contatos, os seus chats, etc. Quando a gente viu de 50 cestas, em uma semana nós arrecadamos 1.500 cestas. Olha que bacana. Doamos para 22 instituições de caridade. E assim, foi uma respirada funda, né? Bem, pelo menos conseguimos ajudar. Não por muito tempo, mas ajudamos muitos que estavam precisando, né? Muitos que estavam precisando, 1.500 cestas, cesta pra caramba.
Exatamente. Nós, Exatamente. profissionais de eventos, tu sabe que nós fomos os primeiros a parar e talvez sejamos os últimos a voltar. A gente É, vai voltar com é. atendimento, mas a parte mesmo de eventos ainda vai demorar um pouco para que a gente possa voltar com todas as medidas de segurança, com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas tudo bem. E nós resolvemos fazer também uma ação para ajudar esse pessoal que ficou desempregado, esse pessoal que não sai, que não está podendo sair para trabalhar. A gente está fazendo, o Grupo Liberal, em parceria com o Instituto Criança Vida, fez um projeto que se chama Encontros e estamos arrecadando cesta básica para distribuir. Também ontem começou a distribuição. Eles mandaram os filmes das pessoas recebendo as cestas, assim, uma coisa impressionante. Até a solidariedade entre eles, porque nós mandamos 2 cestas básicas. Um ainda entrega a cesta dele para o vizinho. Olha que coisa linda. É, Parece que exato. quanto menos a gente tem, mais É. fácil a gente tem de abrir a mão, de dar. Não, mas é verdade. Isso é uma coisa interessante, sabe, Fátima? Que sabe onde a gente mais vê esperança no povo? Nos mais sofridos. A gente vê aqueles desabamentos em Rio, São Paulo, enchentes. Aí a pessoa vai para a televisão. Eu perdi tudo, mas Nossa Senhora, Deus, vai me ajudar a reconstruir novamente. Eles estão sem nada. Eles perderam a vida, a dignidade, eles estão sem casa para morar, abrigados no ginásio, mas eles têm esperança. É impressionante isso. Isso às vezes até nos coloca numa situação, meu Deus, minha alma, eles não têm nada e têm esperança. E às vezes a gente está aqui triste, desesperançado, ai, poxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo, né? Se lastimando quando a gente, graças a Deus, tem tudo, A gente né? tem tudo, absolutamente tudo. A gente tem a vida, né, Fafá? A A vida é o vida, mais com importante. A certeza. E a vida gente que é o agora mais vai dar mais importante. valor à vida. Cada dia que Com passa, certeza. Mais mais valor à valor à vida, vida. mais valor à Que só família, ele mais valor pode ao dar. marido. Só ele pode dar e só Exatamente. ele pode tirar, mais Só ninguém. ele. E a única coisa que a gente tem certeza que é nossa, que é única Exato, nossa, é a vida. O resto, nada exato. é nosso. O filho a gente cria para o mundo. É, isso Paulinha, mesmo. Deus deu para você e para o Albano e para toda a diretoria uma missão muito difícil, que foi administrar o Sírio nessa época de pandemia. Mas Deus só dá o peso, a cruz, conforme a pessoa sabe carregar. Isso é um lema que eu tenho na minha vida. Cada vez que eu passo um problema, eu penso, Deus, eu nunca peço para Deus tirar isso de cima de mim. Eu peço para Ele me ajudar a passar. Então, eu tenho certeza, muita certeza, de que vocês vão saber fazer essa condução da melhor maneira possível. Tanto você como o Albano têm capacidade suficiente para isso e a fé que os move e as ações que vocês estão fazendo já é para a gente aprender a respeitar e a admirar. Conte comigo por que você precisar. Eu sou uma Obrigada. admiradora de vocês, do casal. Obrigada. Desejo tudo que vocês puderem ter nessa vida. Tenho um carinho muito grande por todos da diretoria. Já participei sempre de maneira muito ativa da diretoria também. Para mim é uma segunda casa. Lá é uma segunda casa. Uma das maiores emoções que eu senti foi quando eu terminei de fazer a Berlinda, que o Kleber me chamou para empurrar aquele carrinho que leva a Berlinda lá de onde Sim, monta para ali, na para a igreja, trasladação, né? para a trasladação. Gente, eu chorava copiosamente. Então, eu É. acho que a gente que vive essa emoção nunca mais vai esquecer. Eu acho que todos os paraenses são bem-aventurados por ter uma padroeira tão próxima, que é como é aqui no Pará, como é aqui Nossa Senhora de Nazaré.
Eu estou fazendo essa despedida porque todas as lives que eu faço, eles cortam e eu não salvo a live. E essa Mas eu eu quero quero... aproveitar só e dizer que, se Deus quiser, nós vamos passar por isso tudo, essa tormenta, é como você disse, essa nossa missão junto à diretoria vai ser cumprida como ela quiser e, obviamente, especialmente com a ajuda de todos os nossos colegas dali de dentro. Porque sem eles, ou pelo menos sem um deles, de todos os casais que ali estão, a gente não conseguiria fazer o que faz. Eles são nossos irmãos e amigos de fé para sempre. Pra sempre. Isso é uma das Obrigada coisas... por a nossa equipe. E eu acho que é uma das coisas que mais bonita da diretoria, é a união dos diretores, a união das famílias, isso é muito bonito. Essa irmandade que você cria depois que você entra lá é uma coisa muito especial. É um presente de Deus. Amélia, obrigada por você estar aqui, tá? Um beijo para ti. Um beijo para você, amor. Um beijo para todos Muito também. obrigada. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, Um muito beijo no sensibilizada. Albano, um beijo no Obrigada. Albano, um beijo no Arthur e na Alana, minha paixão. Com Tá? certeza. Um beijo em todos também. Beijo. Agora vamos ver se eu vou acertar salvar. Beijo. Beijo.